Esse é o motor Udinese UDM35EB. Esse motor tem como grande diferencial que ele pode ser acionado, alimentado por uma bateria interna, que pode ser alimentada por um carregador ou através de uma placa solar. Então eu vou mostrar aqui como que a gente pode conectar a placa solar. Então a gente tem a placa solar, temos um cabo extensor, então a gente conecta o cabo extensor para facilitar a instalação. Esse cabo extensor é conectado ao cabo que vem da cabeça do motor. Ele fica transformando o motor em um motor autônomo. No caso do carregador, então a gente tem o cabo do carregador de 1,5 m e a gente pode conectar esse cabo também ao cabo que vem da cabeça do motor para fazer a alimentação. Essa alimentação é necessário para uma carga completa 5 horas de tomada, né? 5 horas carregando. O motor entra na sua capacidade total de autonomia, que é de até 9 meses de funcionamento de forma autônoma. Esse motor ele tem um diferencial de configuração e ajuste de final de curso, que ele é todo feito eletronicamente através de do controle remoto. Então a gente tem aqui os emissores, que são os controles remotos que nós vamos utilizar para fazer a configuração. Controle na cor preta, controle na cor branca. Esses emissores eles têm na parte de trás o botão P2. Então quando você está olhando de frente, o botão P2 está do lado esquerdo. Agora vamos ver como fazer a configuração desse motor. A gente vai utilizar essa peça como modelo. Aqui a gente vai mostrar o botão de configuração P1 sendo acionado para iniciar a configuração. Vou apertar aqui por 2 segundos. 1, 2. O motor faz o movimento de abre e fecha e emite um bip. Para fazer a reversão, então a gente aperta P1 até ele fazer um movimento de subida e descida. Atrás do controle remoto, P2 uma vez, P2 ele emite um sinal sonoro e a tecla de descida. Então agora quando eu mando subir, ele responde com o movimento de subida. Quando a gente manda descer, ele responde com o movimento de descida. Vamos habilitar agora o motor para a configuração do final de curso. Então a gente vai apertar aqui o botão P2, subida e P2 novamente. E a gente já pode iniciar a configuração dos pontos de parada. Vamos iniciar pela configuração do ponto alto. Então a gente vai levar, vou dar um comando de subida, a peça vai até o ponto onde ela deve ser configurada. A gente leva a peça até o ponto definido de subida, dou uma ordem de parada e na sequência eu vou pressionar o botão de parada até que ela faça o movimento de subida e descida. Já configuramos o ponto alto. Agora vamos descer a peça, dar um comando de descida até o ponto dela de parada. Então ela chegou, dei uma ordem de parada e agora a gente vai apertar o botão do meio novamente até ela fazer um movimento de subida e descida. Já temos a configuração do ponto inferior também. Então, na verdade, agora a peça já está configurada. A gente já pode mandar uma ordem de subida, responde aos comandos de subida e de descida, respeitando os limites que foram configurados. Vamos ver agora a configuração do ponto de parada preferido. A gente vai definir o ponto de parada dessa peça com as lâminas fechadas, a persiana baixada com as lâminas fechadas. Eu vou descer ela completamente, a gente vai perceber que a persiana automaticamente ela dá um tombo na lâmina, a gente consegue ter visão do ambiente externo. E agora eu vou posicionar ela no meu ponto preferido, que é ela baixada, mas com as lâminas fechadas. O procedimento é apertar P2, parada uma vez e parada novamente. E a gente determinou que esse é o ponto de parada preferido. Para a gente alcançar o ponto de parada preferido, basta que a peça esteja parada, né? Porque se ela estiver em movimento, então a gente dá um comando de subida, apertou o botão de parada uma vez, ela para. Se a gente apertar e segurar o botão de parada por 2 segundos, ele leva a persiana para o ponto de parada preferido. Se o cliente preferir ter visão do ambiente, né, entrada de luz,
dá um comando de descida, a gente consegue ter a visão do ambiente externo. Nesse caso, se eu apertar e segurar o botão de parada por 2 segundos, ele leva para o ponto de parada preferido. Esse motor também tem a opção de configuração do modo pulso a pulso. Para acessar essa configuração, aperta P2, subida, descida. Note agora que quando o usuário enviar as ordens de subida, ele vai funcionar sempre aos pulsos, tanto de subida quanto de descida. Se o usuário quiser subir de forma contínua, pode apertar o botão de subida por 2 segundos e o motor funciona de forma contínua. Para descer, da mesma maneira, apertar o botão de descida por 2 segundos e a peça desce de forma contínua. Para voltar ao modo de configuração rolô ou de peças de enrolar, a gente aperta o botão P2, subida e descida novamente, exatamente o mesmo passo de configuração, e ele passa a voltar a funcionar de forma contínua, tanto para subir quanto para descer. Vamos ver o processo para adicionar um controle remoto. A gente vai apertar P2 2 vezes no controle original e P2 no controle a ser adicionado. P2 uma vez, 2 vezes, no controle a ser adicionado, P2 mais uma vez. E ele passa a responder ao controle remoto adicionado e também responde ao controle remoto original. Se a gente quiser fazer a exclusão de um controle já adicionado, a gente faz o mesmo procedimento. Uma vez ele copia, na segunda vez que ele recebe essa configuração, ele elimina o emissor, o controle remoto. Então, P2 uma vez, P2 2 vezes, P2 no controle a ser excluído. E o motor deixa de responder às ordens desse controle e continua respondendo ao controle original. Se for necessário refazer os pontos de parada para descer um pouco mais ou subir um pouco mais, seja no ponto superior ou inferior, é necessário eliminar as configurações de ponto de parada para reiniciar essas configurações. Esse procedimento a gente acessa apertando P2, descida, P2. Então, agora a gente pode reiniciar o processo de configuração dos pontos de parada. Vou mostrar agora como é que é feito o reset do motor. Então a gente vai no botão de configuração P1 na cabeça do motor, vamos apertar até que ele faça 4 movimentos de subida e descida. 1, 2, 3, 4. Ele emite 4 bips, indicando que foi feito o reset. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo tem como finalidade ajudar a fazer as configurações e ajuste final de curso dos motores. Para mais informações, acesse o nosso site para baixar os manuais. Para assistir mais vídeos como esse, acesse o nosso canal no YouTube, Udinese Oficial. Conte com a Udinese.